E eu entendo, amigos, que essa fé que transforma é um tema extremamente apropriado para os dias que nós estamos vivendo. Porque eu entendo que nós precisamos viver a nossa vida como igreja, como comunidade, em uma perspectiva pelas lentes da fé. Porque se nós não vivermos dessa maneira, nós viveremos com oscilações, conflitos constantes, diários, que muitas vezes compromete o nosso avanço, o nosso desenvolvimento, as experiências que o Senhor deseja realizar em nós e através de nós. Isso compromete a nossa maturidade espiritual. E é sobre isso que eu quero nessa noite falar com você. Eu não vou me prender para falar com você sobre o que é fé, ou sobre como que essa fé pode ser uma fé transformadora. Não, porque o Eliel deixou isso muito bem claro e exemplificado na primeira ministração, há 2 semanas atrás. E aí eu abro um parênteses para fazer um convite, tanto você que está aqui no prédio, quanto você que está me acompanhando na transmissão, para que você venha, caso não tenha assistido, visitar depois o nosso portal ali no YouTube e ter a oportunidade de ser abençoado por as 2 ministrações anteriores. Primeira ministração, o Eliel falou a respeito de aprender fazendo, como podemos colocar em prática essa fé. E a semana passada o pastor Fábio Catalani também abençoou as nossas vidas, falando a respeito da fé que vence o medo. Mas, apesar de não querer falar sobre o que é fé, eu entendo que se faz necessário na noite de hoje, para que a compreensão daquilo que eu quero comunicar a você nessa noite seja verdadeiramente clara e seja verdadeiramente bem aproveitado, falar com você a respeito daquilo que não é fé, de forma bem clara e objetiva. Primeira coisa que você precisa entender o que não é fé. Fé é diferente de acreditar. Porque acreditar, quando a gente olha e consegue compreender, é um transitivo, muitas vezes indireto, que vai estar associado a situações ou a variáveis que possam mudar a percepção daquilo a qual eu estou acreditando. Um exemplo para você. Nós estamos em um ano de eleição, um ano eleitoral, e sem fazer nenhuma apologia política, eu vou te dar um exemplo. Eu, Anderson, posso ser convencido ou acreditar nas promessas de um candidato X, Y, Z, e por acreditar naquilo que ele está apresentando como proposta, oferecer a ele o meu voto. Só que, de repente, quando ele começar a exercer o seu mandato, e aquilo que ele prometeu não se concretizar, eu posso passar a deixar de desacreditar naquilo que eu acreditei, e colocar às vezes em xeque até a credibilidade do caráter dessa pessoa ou daquilo que ele está realmente intencionado a fazer. Tudo bem? Um outro exemplo. Eu, Anderson Paulino, acredito que o meu time, o São Paulo, irá conquistar pelo menos mais um campeonato no ano de 2024. Posso ouvir um amém? A palavra de Deus diz que se 2 ligarem na terra, será ligado no céu. Brincadeiras à parte, amigos, só para a gente descontrair, eu posso acreditar nisso. Alguns vão dizer que eu sou um iludido e tudo mais, mas eu estou acreditando. Só que isso também pode mudar ao longo do campeonato, ao longo das coisas que acontecem lá, pro lado do Morumbi, e eu posso passar a desacreditar nessa conquista de título, nessa conquista de uma vitória, de um campeonato, porque o time não está jogando bem, porque as coisas não estão acontecendo da maneira que eu imaginei que aconteceria. Isso é acreditar. E fé é totalmente diferente, porque fé é confiar plenamente na graça de Jesus, na graça salvadora do nosso Mestre, e isso, querido, não pode sofrer nenhuma variação, porque a nossa fé ela precisa ser inabalável e imutável. Tudo bem até aqui? Segunda coisa que nós precisamos entender, amigos, fé não é garantia de sucesso e muito menos ausência de provação. Pelo contrário, na maioria das vezes, a nossa fé é manifesta em meio a adversidades, em meio a problemas, em meio a situações que fogem do nosso controle, e nós precisamos exercitar a nossa fé para experimentar uma mudança de situação, um desfecho diferente do que muitas vezes a lógica natural das coisas está propondo que vai acontecer. Então, se eu tenho claro aquilo que não é fé, fica muito fácil de compreender que fé é crer, é confiar plenamente na graça e na soberania de Jesus. O que eu quero propor como tema para nós na noite de hoje é algo que conecta totalmente com o tema central dessa série. Porque a fé que transforma também é a fé que promove testemunho. E eu quero usar como apoio para aquilo que eu quero
comunicar a você o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós iremos juntos fazer a leitura de alguns versículos, mais precisamente até o versículo de número 8. Enquanto a gente está lendo, eu vou fazer algumas aplicações para que a gente tenha algumas questões a critério de introdução, farei algumas conexões e mais para o final eu vou me dedicar a nós olharmos e observarmos o versículo 8 e extrairmos deles algumas verdades práticas daquilo que o Senhor espera de nós para que verdadeiramente a gente tenha uma fé que promova testemunho de quem é o nosso Pai amoroso. Amém? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o texto sagrado vai nos dizer assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo, àqueles a qual ele havia escolhido como apóstolos. A critério de introdução, amigos, eu quero deixar para você que o livro de Atos dos Apóstolos é o segundo volume de uma obra literária escrita por um médico e também historiador do primeiro século chamado Lucas. Essa obra foi encomendada por um homem identificado na Bíblia como Teófilo, que segundo alguns historiadores era um romano bem abastado, bem sucedido, mas piedoso, que tinha um desejo muito grande de conhecer a Jesus e os seus ensinamentos e compreender o que Jesus fez durante os anos em que ele esteve exercendo o seu ministério. No primeiro volume, que é conhecido como o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, o autor tem a preocupação de nos apresentar e apresentar a Teófilo o desenvolvimento do ministério de Jesus e como Jesus preparou os seus apóstolos também para o exercício do seu ministério. Já aqui no livro de Atos, o segundo volume dessa obra, dessa coletânea, ele tem a preocupação de mostrar o cumprimento das promessas feitas por Jesus, principalmente no que diz a respeito da ação poderosa do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos, para que esses homens, a partir do momento que fossem cheios do Espírito Santo, eles pudessem passar a viver a vida em uma perspectiva de fé, uma fé que é transformadora e uma fé que promoveria testemunho de quem era Jesus. Tudo bem até aqui? O texto vai continuar dizendo, a partir do versículo 3, fazendo uma conexão de como Lucas termina o primeiro volume, iniciando agora esse segundo, que é o Atos dos Apóstolos. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, aos discípulos, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A promessa de Jesus é que após o tempo determinado por ele, esses homens seriam cheios do Espírito Santo. E eles passariam a experimentar a sua fé em uma plenitude como eles nunca tinham experimentado. E que essa fé seria verdadeiramente uma fé transformadora. Uma fé que transformaria primeiramente os seus sentimentos. Porque depois de serem cheios do Espírito Santo, eles não seriam mais aqueles homens vulneráveis, com medos, temerosos, apreensivos, cheios de questionamentos. Porque foi isso que eles apresentaram durante os 3 anos que andaram com Jesus. Foi isso que eles viveram durante os 3 dias que o Senhor esteve na sepultura. E mesmo após a ressurreição de Jesus, eles ainda estavam confusos sobre o que aconteceria. Essa fé transformadora, depois da ação do Espírito Santo, iria transformar o ambiente da convivência familiar e religiosa ou cristã deles. Porque eles passariam a deixar de olhar para suas diferenças, para aquilo que comprometia, quem sabe, o relacionamento de um para com o outro, e passariam a compreender que eles faziam parte de um organismo onde cada um deles completava a característica do demais para que o reino de Deus avançasse de forma poderosa e verdadeiramente fosse estabelecido através da vida deles ali na igreja primitiva.
Essa fé transformadora iria alcançar as nações existentes e perduraria para algo eterno e atemporal, que chega até a cada um de nós nos dias de hoje. O versículo de número 6 e versículo de número 7 ainda mostra um pouco dessa fragilidade e dessa falta de compreensão dos apóstolos sobre a verdadeira missão que eles teriam. Porque não é o foco dessa noite, mas eles vão questionar a Jesus se já havia chegado o tempo em que o Senhor iria estabelecer o reino dele em Israel. Porque na mente daqueles homens, o reino de Jesus, o reino de Deus, seria um reino político. Jesus seria o novo rei, um grande líder político, e eles seriam ali, quem sabe, os seus ministros, os seus secretários, exerceriam um papel de gestão dentro da nação de Israel. E Jesus deixa bem claro que não é esse o propósito, não é isso que Jesus iria realizar, não era esse o reino que Jesus havia pregado durante 3 anos e que Jesus inauguraria agora através da ação do Espírito Santo na vida desses homens. Então, o versículo 6 e o versículo 7 não é para nós conversarmos sobre isso na noite de hoje, mas eu quero mergulhar com você na promessa que Jesus faz àqueles 11 homens, porque Judas já havia, por remorso, se precipitado em um campo, tirando a sua própria vida. Mas Jesus faz uma promessa em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, àqueles homens, que eu quero te dizer, essa promessa está totalmente viva, acessível e confrontando a cada um de nós para esse mesmo comissionamento e para essa mesma missão na noite de hoje. Jesus diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Você está disposto a caminhar comigo nessa noite sobre as verdades desse texto e aprendermos algumas lições preciosas que o Senhor deseja comunicar a cada um de nós? Mantenha o teu coração aberto, amigo, a tua expectativa lá em cima, não no Anderson, mas no Senhor Jesus, que tem uma palavra poderosa ao teu coração, e na ação poderosa do Espírito Santo, que vai convencer você da verdade, da justiça e do juízo, e projetar-nos para algo grandioso que Ele deseja fazer através de nós, para que a nossa fé promova verdadeiramente testemunho de quem é Jesus. E aí eu começo nessa noite, essa ministração, com uma pergunta para você. Qual é essa fé que promove testemunho? Ou quem pode ter essa fé que promove testemunho? Se eu fosse colocar aqui atributos que sejam necessários para isso, eu iria destacar para você pelo menos 2 deles, segundo a luz das Escrituras e segundo aquilo que Lucas está comunicando. E aí, para isso, a gente precisa voltar lá no final do primeiro livro de Lucas, do primeiro volume, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Jesus, ele aparece aos discípulos. A partir do versículo 36, vai falar do relato de Jesus aparecendo àqueles homens. Homens que estavam medrosos, temerosos, semelhantes ao que aconteceu com Gideão e que foi comunicado a semana passada pelo pastor Fábio. Homens que estavam ali sem esperança, porque eles tinham visto tudo aquilo que eles tinham acreditado durante 3 anos e meio, aparentemente desmoronar, mas Jesus aparece diante deles e eles ainda permanecem incrédulos, ao ponto de acharem que Jesus fosse um espírito. Eles achavam que estavam tendo uma visão, uma miragem, que aquilo não fosse real. Até que Jesus olha para aqueles homens e diz assim: vocês têm aí alguma coisa de comer? E eles falaram assim: olha, temos sim. Aí diz que Jesus pegou um pedaço de peixe assado, Lucas 24, a partir do versículo de número 42, vai relatar isso, e comeu na frente deles. Aí o versículo 44 diz: e disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo a meu respeito, aquilo que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Só que eles continuavam sem entender, continuavam sem compreender. Aí o versículo 45 diz: então lhe abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Sabe como nós teremos uma fé que promove testemunho, amigos? A partir do momento que passarmos a compreender as Escrituras. Nós não podemos testemunhar acerca de quem Jesus é. Nós não podemos testemunhar acerca do que Jesus fez, do que Jesus faz e do que Ele continuará fazendo até o dia da sua volta, se não conhecermos as Escrituras. As Escrituras é aquilo que baliza para onde nós estamos indo. O mapa da onde nós estamos caminhando, para onde estamos caminhando, são as Escrituras.
Se não conhecermos as Escrituras e o poder de Deus, não teremos condições de verdadeiramente testificar acerca de quem Ele é. Então Jesus, vendo a incredulidade daqueles homens, o coração deles que ainda estava confuso, endurecido, Jesus permitiu, através da ação do Espírito Santo, que os seus olhos fossem abertos e que eles compreendessem tudo o que havia sido dito sobre Jesus. Eles conectaram aquilo que Moisés falou com os profetas, com os salmos, e estavam compreendendo que eles estavam diante verdadeiramente do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e que eles foram escolhidos para uma missão especial que inauguraria daqui a alguns dias após a ascensão de Jesus ao céu. Você está comigo? Tudo bem até aqui? Segundo requisito, amigos, que a gente precisa ter para verdadeiramente vivermos uma fé que promova testemunho de quem é Jesus, é ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 4 diz que depois que Jesus ele subiu aos céus e eles cumpriram a ordem de Jesus, permaneceram em Jerusalém, ficaram em Jerusalém a fim de receber a promessa do Pai que era o Espírito Santo. Atos capítulo 2, 4 diz que todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Esses homens começaram, queridos, de uma forma muito abrupta, experimentaram uma mudança verdadeira na sua vida. Homens que viveram inconstante, viveram com vulnerabilidade, viveram oscilando na sua fé, no exercício da sua fé, durante 3 anos de caminhada com Jesus, tiveram um intensivão de 40 dias depois que Jesus ressuscitou, e 10 dias após Jesus subir aos céus, eles receberam o derramar do Espírito Santo e começaram a exercer o seu ministério de uma forma poderosa, como Jesus havia dito. Tudo aquilo que Jesus havia predito, que Jesus havia falado a eles como promessa que aconteceria, começou a acontecer na vida daqueles homens. Da noite para o dia, no intervalo de não mais do que 50 dias, eles passaram a ser verdadeiramente testemunhas oculares daquilo que Jesus havia realizado. Em resumo, amigos, eles haviam passado no teste. Eles estavam prontos. As coisas começariam a acontecer por intermédio de Jesus, por ação do Espírito Santo, mas através do movimento de cada um daqueles 12 homens em direção à promessa que Jesus havia feito. Vocês vão ficar em Jerusalém e depois que vocês receberem o dunamis, o poder do Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O meu objetivo nessa noite, amigos, é de forma bem clara, objetiva, falar com você a respeito desse comissionamento, desse chamado que Jesus fez àqueles 11 homens, aqueles 12 homens, depois que um foi escolhido dentre eles para compor e para ocupar a vaga que foi deixada por Judas, mas que se estende a nós, se estende a mim e a você. Nós somos chamados para sermos cheios do Espírito Santo e para sermos testemunhas daquilo que o Senhor fez e continuará fazendo através das nossas vidas. Vamos juntos? Então eu te faço uma pergunta, eu quero começar nessa noite com uma pergunta para você. O que é a definição, ou qual é a definição de testemunha? Quando eu vou para o dicionário de Oxford diz que testemunha é um substantivo feminino que fala a respeito de uma pessoa que testemunhou, que assistiu a um acontecimento ou a um fato. Um exemplo, o repórter testemunhou em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, o São Paulo sendo campeão da Supercopa do Brasil e se tornando o único time brasileiro campeão de tudo. Ele testemunhou isso. Diversos repórteres testemunharam isso, não há questionamento. O texto vai dizer, o dicionário também vai continuar a dizer, que é uma pessoa que assiste a um ato a fim de atestar a sua veracidade ou validade. No nosso país, a nossa legislação só vai acreditar verdadeiramente como matrimônio consumado diante da lei se o casal que deseja unir-se em matrimônio levar pelo menos 2 testemunhas no cartório para que elas venham verdadeiramente confirmar e atestar que aquele relacionamento foi concluído. Isso é o que acontece. E o que acontecia no mundo antigo, a perspectiva que Lucas está passando para Teófilo e também está passando para nós, é uma perspectiva a respeito de testemunha, levando em consideração o que acontecia com os reinados naquela época.
Diferente do que nós temos hoje, acesso a uma tecnologia e a globalização das informações, que algo que acontece aqui no Brasil, em intervalo de segundos, no máximo minutos, em qualquer lugar do mundo, todo mundo está sabendo pela globalização da informação, pela velocidade da informação, pela velocidade da tecnologia. Naqueles dias era diferente, não acontecia assim. Quando um novo rei era entronizado, e isso que Lucas está usando como exemplo faz total sentido, porque nós estamos dentro de uma cultura onde o Império Romano está avançando de forma gradual, dominando toda aquela região. O costume da época diz que quando um novo rei era entronizado, ele começava a atuar, a reinar, a exercer o seu ministério, a exercer a sua posição através de mensageiros que percorriam as cidades e os países vizinhos dizendo: temos um novo rei. Ele está dizendo para Teófilo, de forma bem clara e resumida, que os discípulos eles foram escolhidos para começar a anunciar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, que agora o mundo tinha um novo rei e esse rei se chamava Jesus de Nazaré. Só que o que é interessante, amigos, é que a palavra que Lucas usa aqui no original do grego para falar a respeito de testemunha, a palavra que ele usa para mostrar qual é essa testemunha, é a palavra mártires, ou martiras, no latim. Ele está dizendo que aquele que escolhe viver uma fé que promove testemunho, ele será uma testemunha ou um mártir que estará disposto a anunciar que há um novo rei no comando, há um novo rei reinando, há um novo rei que domina todo o universo, inclusive as vidas de cada um deles, mesmo que isso venha custar-lhe a vida. E aí, Lucas vai deixar claro para Teófilo e para nós que Jesus deixou e comissionou esses homens para uma missão, para um chamado, para exercer um ministério, para serem testemunhas, anunciadores dessas boas novas, mas com um roteiro muito bem estabelecido, que eles deveriam iniciar em um lugar, partir para o próximo, depois ir para um outro lugar, até os confins da terra, com o objetivo de mostrar que havia um direcionamento naquilo que Deus havia preparado através de Jesus e que agora se estendia através dos apóstolos. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Nós precisamos entender e aceitar que fomos chamados, amigos, para sermos cheios do Espírito Santo, compreender as Escrituras, para sermos testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E aí, para que você não fale: poxa, Anderson, eu vou ter que sair daqui para Jerusalém para ser testemunha de Jesus? Não. Eu quero, sem ferir o contexto desse texto, fazer algumas aferências aplicando a nossa realidade, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, para que juntos possamos compreender aonde o Senhor deseja que a gente exerça e exercite verdadeiramente a nossa fé. Uma fé que transforma medos, uma fé que transforma sentimentos, ambientes, sociedades, mas uma fé que também promove testemunho de quem é Jesus. Primeiro, por que Jesus dá esse direcionamento? Geográfica e estratégica, historicamente, é muito fácil. Jerusalém, início de tudo, a cidade mais importante da Judéia, o centro da religião judaica. O templo de Salomão estava em Jerusalém. A adoração pulsava em Jerusalém. Foi em Jerusalém que Jesus passou os últimos dias do seu ministério. Foi em Jerusalém que conspiraram contra Jesus. Foi em Jerusalém que Jesus foi condenado, que Jesus foi crucificado. Foi em Jerusalém que Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e de Jerusalém ele voltou para o seu Pai, para os céus. É em Jerusalém que esses homens se esconderam durante 50 dias, temerosos, apreensivos, até que no dia de Pentecoste, em Atos 2, o texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo e receberam poder, receberam dunamis da parte de Deus para exercer esse ministério. Então Jesus está dizendo: vocês vão começar por Jerusalém. É aonde tudo aparentemente foi acabado, onde aparentemente tudo morreu. É aqui que eu vou ressurgir e é aqui que eu vou fazer, iniciar, inaugurar o reino do meu Pai. E vocês serão as minhas testemunhas oculares do que eu farei em Jerusalém. E nós sabemos, amigos, exemplos fantásticos do que aconteceu em Jerusalém. E o Eliel deu exemplos muito claros disso na primeira ministração. Você deve se lembrar, depois desse episódio deles serem cheios do Espírito Santo,
Pedro, aquele homem que havia negado Jesus, aquele homem que havia se acovardado, amedrontado, pregou uma palavra poderosa dizendo: olha, tudo isso que está acontecendo é a ação do Espírito Santo que foi prometida por aquele Jesus que vocês crucificaram. Ele abriu os olhos daqueles homens e diz que mais de 3.000 pessoas se renderam a Jesus e foram batizadas após uma única pregação. É esse mesmo Pedro que juntamente com João estão subindo em direção ao templo para orar, e quando eles estão entrando, passando pela porta formosa, um aleijado olha para eles e diz assim: olha, me dê uma esmola, eu preciso de uma ajuda. E eles que tinham testemunhado Jesus abrir a vista dos cegos, curar o aleijado, ressuscitar mortos, falou assim: olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas nós temos poder, nós temos conhecimento das verdades do Evangelho, e nós somos testemunhas ocular de um homem chamado Jesus, que tinha poder sobre as enfermidades, e é sobre o poder que há no nome desse Jesus que nós damos uma ordem a você: levanta e anda. E o texto diz que ele levantou e entrou para dentro do templo com eles, para se tornar também mais uma testemunha daquilo que Jesus estava fazendo através da vida dos apóstolos. Tudo bem até aqui? Mas Anderson, como que isso se aplica na minha vida? Jerusalém, amigos, está relacionado à igreja. E aí eu peço que você tenha atenção para que a gente não venha entrar por um caminho que pode ser perigoso. Eu estou falando sim disso aqui, desse ajuntamento, mas entenda que isso aqui não é igreja, é um prédio, com uma plataforma para que você tenha uma melhor visibilidade minha, com aparatos sonoros para que você tenha uma melhor compreensão, mas é tão somente um prédio e tão somente uma plataforma. Mas é nesse lugar que nós nos reunimos, juntamente com igreja, com amigos, com familiares, para prestar um culto de adoração a Deus, que só vai fazer sentido se aquilo que nós oferecemos como culto a Deus durante a semana, no tempo em que passamos fora dessas quatro paredes, estiver em conexão com aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Porque a adoração da igreja, ela transcende a esse espaço e ela acontece lá fora. Tudo bem? O pastor Fábio Catalani costuma usar, muitas vezes nas suas ministrações, uma admoestação, e eu quero usá-la nessa noite também com você. Não é uma mensagem, às vezes, amigo, para você agora manifestar entusiasmo com palmas, com aleluia, com glória a Deus, mas eu espero que você reflita sobre aquilo que o Espírito Santo está falando com a gente na noite de hoje. Nós só viveremos uma fé que transforma e uma fé que promove testemunho de quem é Jesus, se nós vivermos dentro desse ambiente, dentro desse ajuntamento, seja aqui nesse prédio, às quartas ou aos domingos, sejam nos lares durante as nossas células, se aquilo que a gente faz lá fora não comprometer o que a gente quer fazer aqui dentro. Porque o que a gente oferece aqui dentro está totalmente associado com o que a gente vive lá fora. E a igreja de Atos, a igreja primitiva, sabia muito bem disso. Se você olhar para o capítulo 5 de Atos, vai contar a história de um casal chamado Ananias e Safira. Ananias e Safira, quem sabe movidos por uma empolgação, por um emocionalismo, que nós precisamos ter cuidado para que não alcance as nossas vidas também nos dias de hoje. Haja visto que a igreja estava em um mover do Espírito Santo tão grande, que eles tinham tudo em comum. O texto diz que eles vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos, para que todos vivessem de uma forma de igualdade. Era algo que era possível naqueles dias, que era possível naquele tempo. Nós estamos falando de um povo que era oprimido pelo Império Romano e que na grande maioria vivia à beira da miséria. Então isso se fazia possível de ser entendido e compreendido pelo contexto histórico da época. Só que Ananias e Safiras, quem sabe movidos por essa empolgação, venderam um campo e combinaram entre si: olha, nós vendemos, a Bíblia não fala de valores, mas para que fique claro a você, eu vou conjecturar aqui. Quem sabe venderam por 100. Olha, vamos dizer que vendemos por 60 e ficamos com 40. Chegaram diante dos apóstolos, depositaram os 60 e Pedro questiona dizendo: por quanto que vocês venderam o campo? E eles falam assim: nós vendemos o campo por 60. E Pedro faz uma advertência dizendo: porventura, por que vocês estão mentindo para o Espírito de Deus? Lembre-se, esses homens são cheios do Espírito Santo. Esses homens estão vivendo um poder sobrenatural como eles nunca haviam experimentado.
E o questionamento de Pedro dizendo para Ananias: Ananias, por que vocês mentiram? Por que vocês permitiram que isso descesse ao coração de vocês? A propriedade era de vocês e depois que venderam o dinheiro não permanece sendo de vocês? Por que vocês estão omitindo? E o texto sagrado diz que na mesma hora Ananias morreu, teve um mal súbito diante dos apóstolos. E algumas horas depois chega a sua mulher e ela sustenta a mesma história. Eu não vou entrar no mérito, querido, nem questões teológicas nessa noite, mas eu quero fazer uma alerta para você, chamar a tua atenção para que aquilo que a gente vive lá fora, e aqui nós estamos falando de uma mentira, de uma conspiração, de algo que foi usado para tentar enganar, ludibriar os apóstolos, comprometeu toda a vida de uma família e de uma pessoa. Nós precisamos, amigos, entender que aquilo que a gente vive lá fora compromete a adoração que a gente pode entregar aqui dentro. Enquanto eu adoro a Deus, Deus pode me usar para abençoar pessoas. Só que é impossível ser usado por Deus se eu passo a semana inteira vivendo uma vida totalmente distante do Senhor, desconecta do Senhor, desconecta do corpo de Cristo, e chegar aqui no domingo e quem sabe contagiado por uma boa música, quem sabe contagiado, como o pastor Carlos Alberto está acostumado a dizer, por uma boa palestra, ser motivado a levantar as mãos, a glorificar, quem sabe chorar, me emocionar. Isso daí não vale de nada se não houver em cada um de nós verdadeiramente um comprometimento com aquilo que nós estamos vivendo, para que verdadeiramente a fé que nós exercemos e que nós exercitamos promova testemunho de quem é Jesus. Nós precisamos conhecer a sua palavra, porque quando eu conheço a palavra do Senhor, eu posso profetizar sobre a vida do meu irmão, e eu profetizo o quê? A palavra. Porque a única profecia que tem poder de mudar situações, de mudar cenários, de mudar desfechos, é a palavra. Só que eu não posso profetizar a palavra se eu não tenho relacionamento com a palavra. Aquele que conhece as Escrituras, ele é cheio do Espírito Santo, e ele cheio do Espírito Santo, ele tem poder para colocar as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serem curados. Ou será que o Jesus que opera no meio de nós, ou será que o Espírito Santo que também foi derramado sobre nós, como cantamos aqui na parte do louvor, é diferente do Jesus e do Espírito Santo que estava sobre a vida de Pedro e de João? A diferença são as motivações que nos trazem para dentro desse lugar. Nós precisamos, amigos, como igreja, como cristãos, sair do terreno da especulação e partir para a ação através do Espírito Santo. E isso não está restrito ao prédio, não está restrito aos lares, isso está restrito a lugar nenhum, isso daí está acessível a todos. Nós precisamos nos energizar aqui, ser cheios do Espírito Santo aqui, repor as nossas baterias aqui, para que quando a gente saia para fora dessas quatro paredes, as pessoas continuem enxergando o testemunho de quem é Jesus, através das nossas ações, das nossas atitudes. E aí no próximo encontro, a gente continua fazendo com que o testemunho de Jesus seja acessível e compreendido para todos aqueles que estão observando as nossas vidas. Faz sentido? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, relata que em um dos seus sermões, certa vez, ele foi direcionado pelo Espírito Santo a lançar uma palavra de orientação e de admoestação a alguém que estava vivendo dentro daquele ambiente de uma forma não apropriada a um cristão. Queriam, na contramão do que diz o Evangelho, que não estava vivendo de uma forma piedosa e que o Senhor estava convidando aquela pessoa ao arrependimento. E Charles Spurgeon, no seu relato, ele diz que ele falava aquilo e o seu coração se enchia de temor porque o Espírito Santo não falava para ele de quem se tratava, não revelava para ele a identidade daquela pessoa. Mas Charles Spurgeon diz que depois que ele terminou aquele sermão, uma pessoa o procurou no gabinete dizendo: olha, eu estou desviando dinheiro no meu trabalho já faz uma porção de tempo, mas eu estou arrependido, eu só te peço, não conte nada para o meu patrão, porque eu vou ressarci-lo de tudo o que eu desviei, e eu quero viver novamente sobre o poder do Espírito Santo, para que eu possa ser uma testemunha de Jesus fora desse ambiente que nós nos encontramos.
O Espírito Santo ainda tem poder para transformar, para convencer o homem, a mulher, o jovem, aquele que se encontra em uma reunião como essa, aquele que está acompanhando através da transmissão a respeito da justiça, do pecado e do juízo. E quando há arrependimento verdadeiro e nós começamos a conhecer as Escrituras e ser cheio do Espírito Santo, a nossa fé nos leva a experimentar verdadeiramente transformação nas nossas vidas e a sermos testemunhas daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus faz e daquilo que Jesus continuará fazendo na sua igreja, na nossa sociedade, nas nossas vidas e principalmente, amigos, através de cada um de nós. Você deseja isso para você? Então a gente precisa ser testemunha de Jesus em Jerusalém, porque aquilo que eu vivo lá fora reflete totalmente no tipo de adoração que eu estou disposto a oferecer dentro desse ambiente. Louvado seja Deus. Segundo a orientação de Jesus, Jesus vai dizer: vocês serão cheios do Espírito Santo, e depois de serem cheios do Espírito Santo, serão minhas testemunhas na Judéia. Se você olhar para o capítulo 8 de Atos, ele vai começar falando a respeito de Saulo, que consentiu com a morte ou com o Marte de Estevão. Estevão foi uma verdadeira testemunha de Jesus, ao ponto de pagar com a sua própria vida, mas antes de morrer, ele declarou com a sua boca que ele estava vendo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus Pai. Não tem coisa melhor, querido, do que você estar disposto a entregar até a sua vida a fim de testificar e testemunhar quem é Jesus. Só que o capítulo 8 de Atos vai começar dizendo a seguinte maneira: que Saulo estava ali consentido com a morte de Estevão, e devido a isso, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersados para as regiões da Judéia e também de Samaria. Entenda uma coisa comigo, para que nós venhamos nos situar geograficamente. Jerusalém, a cidade mais importante da Judéia. A Judéia representa como se fosse um estado. São Paulo, Campinas, o estado de São Paulo, as cidades de Campinas, Bragança, a cidade da capital paulista. Eles estavam em Jerusalém, estavam na cidade mais importante, mas de repente, devido à perseguição, eles se dispersaram por todo o estado. E eles se dispersaram e começaram a pregar a palavra de Jesus nos lugares aonde eles chegavam. A Judéia, amigos, trazendo para os nossos dias, representa família. Esses homens começaram a ser enviados, quem sabe, para as suas cidades natal. Eles começaram a ser enviados para os locais aonde um dia Jesus os encontrou. Quem sabe agora estão voltando para Cafarnaum, quem sabe agora estão voltando para Nazaré, estão voltando para Decápolis, estão se espalhando por toda aquela região. E quando eles se espalham por aquela região, eles se espalham como testemunhas oculares daquilo que eles presenciaram, daquilo que Jesus havia feito durante os 3 anos, mas também daquilo que Jesus já havia feito durante um determinado período de tempo lá em Jerusalém, através da ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Sabe o que eu entendo com isso, amigos? Nós precisamos dar testemunho de Jesus dentro das nossas casas. Como que a gente lida com os problemas que enfrentamos no ambiente familiar? Com os problemas do trabalho? Com os problemas financeiros? Será que nós, como pai de famílias, muitas vezes queremos guardar a responsabilidade para a gente, para não preocupar a esposa, não preocupar os filhos? Será que a gente, como esposa, as esposas, as mulheres aqui presentes, muitas vezes ficam preocupadas, ficam receosas de compartilhar com o marido, com os filhos, algo que está enfrentando no trabalho, alguma perseguição, alguma dificuldade, algum problema que estejam enfrentando? Queridos, isso foge totalmente do que é o propósito de uma igreja que vive debaixo da fé. Porque quando a gente senta de forma responsável com os nossos pares, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos e compartilhamos aquilo que estamos enfrentando e nos propusermos a orar e a crer e a confiar que Jesus tem poder de, através da ação do Espírito Santo, mudar essa situação e promover em nós testemunhos de quem Ele é, nós experimentamos verdadeiramente uma fé genuína que promove transformação de ambiente. Faz sentido? Eu fui criado, irmãos, dentro de uma família cristã. Meus pais foram para a igreja, eu tinha 2 anos de idade.
E minha avó sempre foi uma mulher como referência de oração para mim. Eu querendo ou não querendo, toda terça e quinta-feira eu estava no círculo de oração às 8 horas da manhã com a minha avó. Ela pegava eu, a minha irmã Andressa e a minha prima Raquel, que eram os mais velhos, e que ela ficava responsável por olhar e levava para a igreja toda terça e toda quinta-feira pela manhã. E eu me lembro, amigos, vagamente, mas todas as reuniões de famílias, aqueles tios babão que às vezes recebe um link de uma ministração que eu estou fazendo aqui, ou de um culto como esse que está acontecendo ao vivo, e falam, nossa, como a gente fica feliz de ver como Deus te usa, como Deus tem abençoado a sua vida. E eles ficam sempre relembrando de uma história de quando eu tinha entre 5 e 6 anos de idade. Minha avó diz que por volta das 5:30 da tarde ele está preparando o jantar, porque início da década de 90, as famílias ainda tinham o hábito, do pai, o provedor chegava por volta das 18h30, 19 horas em casa, a família se sentava na mesa, fazia aquela refeição juntas e depois cada um ia para o seu aposento, dormia e o próximo dia seguia. E minha avó diz que naquele dia, perto de terminar o jantar, o gás de casa acabou. E o Anderson, que brincava de cutinho com os primos, que sentava na escada, pegava um cabo de vassoura e ficava tocando guitarra, cantando, eu pregava, eu profetizava, eu queria ser a estrela de tudo, irmãos. Graças a Deus, Jesus mudou a minha vida. O Anderson, que era todo entusiasmado com as coisas do Evangelho, segundo a minha avó, diz que ele chegou perto do bujão de gás. E por quê? Porque a minha avó estava preocupada que aquele dia não tinha sobrado nada dos recursos que normalmente o meu avô deixasse para caso acontecesse algo semelhante a isso. Precisasse comprar um gás, precisasse comprar alguma coisa na vendinha da rua. Ela disse que o Anderson chegou ali com seus 5, 6 anos de idade, colocou a mão sobre o bujão de gás e falou, em nome de Jesus, esse gás não vai acabar, para que quando o meu avô chegar, ele tenha o que comer e a família não fique comprometida. E minha avó disse que olhou para aquilo e falou assim, eu quero ver se existe alguma coisa de Deus mesmo nesse menino. E ela disse que ligou a válvula do fogão, riscou o fósforo, colocou ali e o gás voltou a funcionar e o jantar terminou, preparou. E ela disse que depois que todas as panelas haviam sido terminado ali o seu propósito, o gás acabou. Não aconteceu com uma viúva que ficou até, sabe lá Deus quando. Mas esse testemunho é o case de família quando a gente se reúne. E sabe por quê? Anderson, você tem o poder do Espírito Santo? Sim, eu tenho o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me usa como usa você, como quer usar a cada um de nós. Mas o que eu quero dizer é que eu só fiz isso porque eu tinha dentro da minha casa referências que estavam acostumados a viver num ambiente de fé. Eu tinha dentro da minha casa o meu avô que tinha o costume, eu uso meus avós como exemplo, porque durante boa parte da minha infância e adolescência moramos numa casa no mesmo quintal que os meus avós, os meus pais moram ainda hoje no mesmo quintal que os meus avós, e sempre fui impactado pelo meu avô, muitas vezes reunindo a família no almoço de domingo e falando, olha, eu estou passando por uma situação lá no trabalho assim, e eu preciso da oração de vocês para que o Senhor venha intervir lá, porque se alguma coisa diferente acontecer, a família pode estar comprometida, o nosso orçamento estará comprometido e nós precisamos colocar o nosso joelho no chão, exercitar a nossa fé e testemunhar aquilo que o Senhor vai fazer através de nós. Amigos, nós precisamos viver uma fé que transforma e que promove testemunho dentro das nossas famílias. Nós precisamos expor as nossas fragilidades nas conversas familiares. As resoluções daquilo que nós compartilhamos também precisam ser anunciadas para que isso venha edificar a nossa fé, para que isso venha edificar a fé dos nossos filhos. Os nossos filhos se relacionarão com o nosso Deus da mesma maneira que a gente se relaciona com Ele. Mas nós estamos muitas vezes acostumados a sentar no sofá e reclamar do patrão, e reclamar da empresa, e reclamar do trânsito, e reclamar das dificuldades, e reclamar do planejamento que não está acontecendo da forma que nós queríamos, quando nós deveríamos nos reunir como igreja e dizer, nós recebemos uma promessa, que seríamos cheios do Espírito Santo, e que depois que estivéssemos cheios do Espírito Santo, através da nossa fé, nós iríamos testemunhar o poder de Jesus agindo em nós, não agindo somente na igreja, não agindo somente em nós como igreja na sociedade, mas agindo também dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para que os nossos também sejam impactados por aquilo que Jesus é e por aquilo que Jesus está disposto a fazer. Você deseja isso para a tua família?
Então o Senhor está te convidando nessa noite, amigo. Exercite a tua fé. Fortaleça o teu casamento com a tua fé. Fortaleça o relacionamento com os teus filhos com a tua fé. Compartilhe sim as suas vulnerabilidades, mas na perspectiva de quem compartilha confiando que existe um Senhor poderoso que tem poder de transformar aquilo que aparentemente não tem jeito em algo grandioso para que o nome de Jesus seja glorificado nas nossas vidas. Você crê nisso? Então, enquanto eu bebo uma água, aplauda Jesus nessa noite, porque Ele é digno de toda adoração. Eu convido o meu amigo Will, e depois eu chamo os ministros para que a gente termine esse tempo com louvor. Dizendo que depois que nós exercemos o nosso ministério, um ministério daqueles que foram cheios do Espírito Santo, cheios de poder, em Jerusalém, na Judéia, o Senhor vai nos enviar para Samaria. E Samaria aqui está falando a respeito de sociedade. Se você olhar a partir do capítulo 8 de Atos, vai falar a respeito de Felipe exercendo o ministério em Samaria. Vai falar a respeito de Simão exercendo o ministério profético apostólico com Simão o mago, perdão. Vai contar diversas histórias desses homens em Samaria, exercendo aquilo que Jesus, durante o seu ministério, exemplificou para eles. Não existe distinção de povos no reino de Deus. Jesus deixou isso muito claro quando ele para em Samaria, sem que houvesse a necessidade, porque ele poderia ter escolhido qualquer outro caminho, mas ele resolveu passar em Samaria para ter uma conversa transformadora com uma mulher samaritana. Jesus estava dizendo, olha, eu não faço acepção de pessoas. Jesus deixou claro isso quando ele conta a respeito da parábola do bom samaritano, mostrando como esse homem, que era odiado pelos judeus, e os samaritanos que também odiavam os judeus, então o ódio era mútuo. Jesus está mostrando que não, ele veio para inaugurar um novo tempo, aonde não haveria esse tipo de distinção. A nossa fé, amigos, precisa reverberar na nossa sociedade. A nossa fé precisa transformar a sociedade em que nós vivemos. A nossa fé precisa testemunhar quem é Jesus. E perceba uma coisa, eu e você fomos cheios do Espírito Santo para fazer com que essa fé reverbere no teu trabalho. Como que a gente se posiciona, amigos, diante dos conflitos que aparecem para a gente no dia a dia? Jesus não faz acepção de pessoas, mas a gente precisa se posicionar diariamente e mostrar que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Porque nós vivemos hoje em uma sociedade que diz que todos os caminhos levam a Deus. Só que quando Jesus conversa com aquela mulher samaritana, ele deixa bem claro, ela fala assim, Senhor, ela está falando o que a gente está acostumado a ver ser pregado hoje na sociedade. Ela fala assim, Senhor, olha, uns dizem que nós devemos adorar em Jerusalém, outros dizem que é aqui no Monte Gerizim. Onde nós devemos adorar? Jesus não fez rodeio, falou assim, o lugar da adoração é lá em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando o dia, e esse dia já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas esse mesmo Jesus também disse, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Não tenha medo de testemunhar que o único caminho que é possível de levar alguém ao encontro verdadeiro de quem é Deus, esse caminho se chama Jesus. E testemunhe isso através da forma com que você escolhe viver em sociedade. Se em algum momento for preciso, use as Escrituras como um apoio daquilo que você está querendo comunicar. Mas se a tua vida for uma vida de piedade, você não vai precisar sequer abrir a boca. As pessoas serão convencidas de quem é Jesus através do testemunho que você dá no teu estilo de vida e na forma com que você escolhe viver. A gente brinca aqui, amigos, sobre o futebol. O pastor Ronaldo brinca aqui com os corintianos, eu brinco aqui com os são paulinos. Mas a gente precisa entender que nós, como os cristãos, precisamos testemunhar quem é Jesus em todos os lugares e em todos os ambientes.
Porque ser cristão não é deixar de viver ou de usufruir de momentos de lazer, de entretenimento com amigos que às vezes não conhecem a Jesus e que estão conhecendo Jesus através da nossa vida. Muitas vezes num jogo de futebol. Em setembro eu fui para o Rio de Janeiro com 3 amigos, nós fomos em 4 pessoas que trabalham no mesmo segmento que eu. Nós fomos para o Rio de Janeiro assistir a final do São Paulo com o Flamengo. E agora no último sábado nós nos reunimos novamente, não tínhamos conseguido coincidir as agendas, na maioria das vezes por minha causa, porque hoje com uma filha pequena, a Rebequinha, que está correndo por aí, tocando terror, deixando a mãe dela doida, a Esté doida, todo mundo doido. As prioridades mudam, então ela sempre será minha prioridade, mas nós conseguimos esse sábado nos encontrarmos lá. Só que quando eu cheguei no Morumbi, eu cheguei no Morumbi com os meus 3 amigos e me assentei junto com o meu amigo de fé, que hoje não está aqui, o Rodrigo Morieri. Porque eu não vivo dentro de uma bolha, onde aqui dentro eu testemunho quem é Jesus, e lá na sociedade eu vivo de uma forma em que as pessoas vão olhar e falar assim: você é crente? Lembra do exemplo que o pastor Fábio deu a semana passada do Dudu? A gente precisa se posicionar. Eu acredito que algum deles, talvez o Leandro, provavelmente esteja assistindo essa transmissão agora. Porque quem é testemunha de Jesus em Jerusalém, é testemunha aqui dentro da igreja. É testemunha de Jesus na Judéia, dentro da sua casa. Mas é testemunha de Jesus também em Samaria, lá na sociedade. Porque quando ele é testemunha de Jesus lá na sociedade, como eu disse no início, o que eu faço lá fora reverbera para aquilo que eu estou fazendo aqui dentro, principalmente quando eu uso essa plataforma para comunicar Jesus a cada um de vocês. Jesus disse para eles: vocês serão as minhas testemunhas, não somente nesses 3 lugares, mas até os confins da terra. Amigos, a gente muitas vezes não tem noção de como pessoas em tantos lugares do mundo estão sendo alcançadas e impactadas por aquilo que nós estamos fazendo nas nossas reuniões, sejam elas reuniões eclesiásticas, sejam elas reuniões de trabalho que nós muitas vezes estamos envolvidos ao longo do nosso dia, da nossa semana, com gente aqui, com gente em outro estado, com pessoas em outros bairros, e a nossa postura, a forma como a gente lida com as situações, com as adversidades, com os desafios, dizem ou não em quem nós cremos, diz em quem verdadeiramente a nossa confiança está depositada. E aí nós nos diferenciamos daqueles que acreditam, mas acreditam momentaneamente, daqueles que creem verdadeiramente, plenamente, que a obra de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para fazer com que eu e você experimentemos uma fé transformadora, que vai transformar sim os ambientes em que nós estamos, que vai transformar sim as situações difíceis que nós estamos vivendo, que tem poder sim para transformar um desfecho clínico, quem sabe de morte, em vida, porque Jesus é poderoso para fazer isso, para transformar sim uma situação de desemprego em uma porta grande e poderosa, que o Senhor pode estar abrindo na noite de hoje para alguém que está aqui, mas que principalmente vai promover em nós testemunho de quem é Jesus, porque se Ele abrir a porta, Ele é poderoso, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado, mas se Ele não abrir a porta, a palavra de Deus me assegura, como Davi disse, ele foi moço e agora já estava velho, mas ele nunca viu um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Ele estava ali, queridos, quem sabe sem esperança de algo novo que iria acontecer para aquela situação caótica que Israel estava vivendo devido a um reinado turbulento de Saul, mas a esperança dele ainda estava posta no Senhor, porque a única coisa que nós precisamos, amigos, é da certeza que aquilo que Jesus nos prometeu, Ele verdadeiramente nos deu, que é o Espírito Santo, que dá poder a cada um de nós para conhecer, compreender as Escrituras e entender que Ele cuida de nós, que Ele tem um plano poderoso e que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, é a melhor coisa que nós podemos experimentar nas nossas vidas. Se coloque de pé nesse momento.